Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado. Bom dia! Estamos começando agora o podcast Doses Milionárias de quinta-feira e abrindo com um quadro Ciendo Saudável. Esse quadro é um oferecimento da Clínica Ciendo, onde o nosso foco é ampliar sua consciência em saúde. E o tema hoje é uma continuidade falando sobre emagrecendo, um estilo de vida saudável. Estamos recebendo aqui uma convidada ilustre, amiga, parceira aí já de bastante tempo, Aline Medeiros. Seja bem-vinda. Obrigada, Poliana. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje, de um tema que a gente adora falar, né? Exatamente. Vivendo aí um estilo de vida saudável, que é o que a gente busca fazer, eu acho que em primeiro lugar, para o nosso corpo, né? Porque Sim. Eu acho que como profissional de saúde, o nosso propósito, eu acho que de todos os profissionais de saúde, é ampliar a saúde das pessoas, o bem-estar, que as pessoas possam evoluir. E aí, nessa consciência de evolução a cada dia, eu acho que o nosso primeiro paciente, ou aluno, ou cliente, somos nós mesmos, né, Aline? Exatamente. Porque eu vejo que você, assim, como uma profissional especialista sobre exercício físico, que eu acho que, antes de mais nada, você é um especialista numa área que eu acho que é cada vez mais, eu acho que se a gente for pensar, talvez aí há uns 10, até 5 anos atrás, não se falava tanto sobre o exercício físico como um verdadeiro remédio para a saúde. E eu vejo que o que está fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência é o fato da própria evolução da ciência comprovar algo que talvez lá antes a gente imaginava que, se você for pensar na época do país, por exemplo, que era rural, em que as pessoas viviam para trabalhar, e quando você fala até hoje de exercício físico para essas pessoas mais antigas, dizendo assim, é como se fosse algo distante e algo que, eu não acredito que realmente faz tanta diferença fazer exercício. Eu acho que os remédios, os medicamentos, eles vieram antes, então as pessoas associaram, se eu estou com um problema de saúde, eu tenho que tomar um remédio. E aí essas pessoas que ainda estão com essa visão mais antiga, às vezes quando você coloca sobre o exercício, é algo até muito moderno para essas pessoas, e que às vezes a cabeça mais fechada faz com que a pessoa não acredite, Então, acho que muita gente não, tomou posse ainda do que é o exercício físico na vida real mesmo, porque ainda é distante essa ideia de que o exercício pode ser melhor do que o remédio, né, Aline? Exatamente. E assim, a pandemia veio, claro que foi uma fase ruim, que nós passamos, e a partir dali foi intensificado essa questão de o corpo realmente precisar de movimento, Quando eu sempre trago aqui para o pessoal, e eu sempre vou trazer esse exemplo, porque a gente pode pegar uma pessoa mais velha, um idoso, e pegar uma criança. Essa criança, ela tem uma capacidade de movimentação muito maior do que um idoso. Então, se a gente entender que com o passar dos anos, é como se a cada dia a gente fosse perdendo
tempo de vida, né, vou perdendo a capacidade de movimentação, de funcionamento do meu corpo. E quando eu falo de funcionamento, eu não falo apenas da parte interna, dos órgãos, dos meus sistemas, né? Eu falo também a capacidade de se locomover, de levar a comida na própria boca, de conseguir sentar e levantar sem nenhum auxílio. E a atividade física, ela vem trazer todo esse suporte para quê? Para que a gente consiga ter mais, não só tempo de vida, mas qualidade ao longo dos nossos anos. Não, e assim, é o que você fala, por exemplo, pensando no idoso, que talvez ele vê uma estabilidade, digamos, aquele idoso que talvez tenha até uma alimentação mais saudável, de certa forma, tem uma compreensão de que está cuidando da saúde porque está indo ao médico, fazendo seu check-up. Às vezes ele não tem ciência de que estar parado ou estável, né? O fato de, minha saúde não está piorando, né? Porque eu estou tendo uma alimentação mais ou menos saudável, estou fazendo, seguindo as orientações que o médico deu, tomando o remédio da pressão. E isso, às vezes, leva a pessoa a se sentir segura numa fase estável. E eu costumo falar que na saúde a estabilidade ela é muito próxima da piora, da decadência. Então a pessoa que não está evoluindo, ela provavelmente vai ser aquela pessoa que na velhice vai ter muitos problemas de saúde. Por quê? Porque ela se contentou e está estável. Então é aquela pessoa que se contentou, eu não estou sentindo nada, para que eu vou fazer exercício? Então essa pessoa que está satisfeita com o que está com a forma do corpo agora, atual, com o nível de saúde que ela tem, ela geralmente é a pessoa que está piorando, é a pessoa que vai piorar. Então, eu costumo falar sobre isso, que é importante as pessoas terem como objetivo, e aí eu acredito que em todas as áreas da vida, essa evolução. E no corpo, eu acho que não é diferente. Você percebe, assim, essa dificuldade em algumas pessoas, alguns alunos que você lida diariamente, em que se contenta com pouco, digamos assim? Sim, isso daí é o que mais acontece. E a consciência que eu tento trazer para os meus alunos, para o pessoal que me acompanha nas redes sociais, é o seguinte: nós precisamos fazer sempre um pouco a mais do que aquilo que a gente vai precisar no dia a dia. Por exemplo, eu preciso sentar e levantar, ok. Mas imagina que você está numa situação de perigo. Você vai precisar correr, talvez para quem tem filhos pequenos, vai precisar abaixar, vai precisar pegar algum peso. Então, se você só está habituado a fazer aquilo que você precisa naquele momento para sobreviver, você está numa linha ali muito tênue entre, tipo, você está em cima do muro. Qualquer vento que você não esteja acostumado, ele vai derrubar você. Então, o que acontece? Quando nós falamos da atividade física hoje, não é que o treino vai te deixar musculoso ou que o treino vai te emagrecer da noite para o dia. Não é isso. O treino, ele vai entrar como se fosse uma sinalização externa, onde ele vai induzir o seu corpo a gerar adaptações. E à medida em que o nosso corpo, ele gera essas adaptações fisiológicas, né? O nosso corpo, ele entende o seguinte: opa, tem uma zona de perigo ali fora. Galera, vamos trabalhar e vamos fortalecer esse corpo, porque ele está sendo atacado. Então, a partir do momento que esse ataque externo deixa de acontecer, o corpo vai entender o quê? Pessoal, pode descansar. Então, até a gente, né, por exemplo, a galera que sai de férias, quando a gente volta para a nossa rotina normal, a gente percebe que a gente não volta de cara naquela mesma energia, naquele mesmo gás. Demora um pouquinho até aquele corpo entender que a rotina voltou. Da mesma forma, é quando você está ali fazendo coisas do dia a dia e você se vê numa situação onde você precisa ter um pouco mais de força, ter um pouco mais de disposição. E sem contar, Poliana, que assim, é ruim a gente, por exemplo, ter que fazer coisas que são básicas, subir uma escada, ter que pegar uma lata de arroz no armário sentindo dor, vestir uma roupa, olhar no espelho e não se reconhecer, falar, poxa, eu tô tão feio, eu não tô satisfeito com isso. Então, não é só por uma questão estética. Já deixou de ser estético há muito tempo. É você parar de sentir uma dor articular, é você entender que a medicação, ela entra porque o seu corpo, ele parou de funcionar de alguma forma. Então, se eu preciso colocar algo externo,
que o meu corpo antes produzia e não produz mais, o que acontece? O corpo está falando, eu não consigo mais produzir, eu estou morrendo. E morrendo aos poucos. Todos os dias a gente perde um pouquinho de vida. Por quê? Porque a gente para de estimular o corpo, a gente para de fazer exercício, a gente para de sinalizar para o nosso corpo, eu estou vivo. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que eu preciso constantemente me lembrar de viver. Eu preciso lembrar que eu existo, que eu preciso me cuidar. E o nosso corpo, ele nos foi dado com todas as capacidades de movimento, de pegar um alimento externo, colocar para dentro, transformar isso em energia, em movimento. Então, se eu não estou me movimentando, eu estou perdendo vida. Não, assim, é interessante você falar sobre isso, porque a gente está em 2025 e eu realmente tenho uma sensação de que esse ano é um ano diferente. E eu acho que a gente está fazendo aí 5 anos pós-pandemia e que, em tese, as pessoas foram pegas de surpresa, né, com um vírus que estava matando pessoas, e às vezes as pessoas mais suscetíveis ao vírus eram sim as pessoas que estavam acima do peso e que aparentemente eram pessoas saudáveis. Então, quantas pessoas perderam familiares que, nossa, mas a pessoa estava ótima, mas talvez pessoas que já estavam há um tempo sem se cuidar. E a grande pergunta que eu faço e que eu me faço é o que mudou, né, na humanidade nesses últimos 5 anos, o quanto cada um que estava ali presente na pandemia em 2020 conseguiu evoluir de lá para cá. Porque muitas vezes eu me pergunto, bem, se vem uma nova pandemia ou acontece algo novamente, as pessoas que estiverem mais preparadas são as pessoas que vão conseguir continuar a vida, ao passo que as pessoas, mesmo diante de um susto que foi a pandemia, muitas vezes não mudaram o estilo de vida, né? Então, quando eu falo sobre o estilo de vida saudável, é entender que nada acontece por acaso, né? Então, Exatamente. Eu vejo que nesse mundo, facilmente as pessoas se perdem, muitas vezes, pelas circunstâncias, pelo próprio estresse, né? A gente sabe que eu vejo muito você como uma profissional que hoje é personal trainer, educadora física, mas já é uma futura nutricionista e que está sempre, exatamente, em breve, né? E que está sempre voltada para ter uma saúde integral, pensando também na parte emocional, na mente, pensando também no espírito. E o corpo, ele não anda sozinho, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas buscando evolução na área profissional, na área financeira, na área intelectual, como se ela pudesse deixar o corpo para trás, né? E aí eu me pergunto, muitas vezes o corpo vai ser o limitador para a pessoa continuar evoluindo. Em algum momento da vida, a pessoa vai precisar estar bem, estar preparada, estar evoluindo fisicamente falando, porque em algum momento aquele ali vai ser um fator limitador. Então, quando eu vejo a maioria das pessoas que não estão com um resultado no corpo que poderiam estar, que são capazes de estar, às vezes justificam pelo estresse emocional. E aí entra o quê? A correria do dia a dia, o trabalho, a dificuldade, às vezes problemas familiares. Você percebe, assim, com o seu contato que você tem com os seus alunos, com as pessoas com quem você convive, o estresse emocional dificultando a pessoa a emagrecer, a ter um resultado de verdade no corpo? Você vê o impacto do estresse emocional? Nossa, impacta demais, porque às vezes a pessoa, ela sabe que ela precisa mudar, ela precisa fazer algo, mas na grande maioria das vezes, a falta de prioridades faz com que essa pessoa, eu quero mudar, eu preciso mudar alguma coisa, mas ela tá assim com a mente tão ocupada que ela não consegue colocar uma atenção naquilo que de fato deveria estar no topo, que é o quê? Hoje eu não tenho filhos, mas, por exemplo, eu tenho os meus pais, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha faculdade para terminar. E eu entendo que eu preciso ter condições, principalmente físicas e emocionais, para que eu consiga dar conta de tudo. O nosso corpo, ele nada mais é do que um reflexo desses 3 pilares que você falou. Parte
emocional, a nossa parte física, a nossa parte espiritual, e é aquilo que a gente olha no espelho, como que a gente enxerga aquela imagem que é refletida? Muitas vezes, algumas pessoas acham que eu trabalho demais, é tudo muito difícil para mim, é tudo complicado, eu não dou conta, e ela vai se levando para um ambiente onde tudo é muito difícil. Então, eu falo que o treino, ele é meio que um ato de fé. É algo que você precisa ir hoje, amanhã e depois. E essa constância, por mais que talvez você não queira naquele momento fazer aquilo dali, se você resistir às suas vontades e você entender que a atividade física ela vai trazer diversos outros benefícios, no final o resultado ele é satisfatório e a gente nunca vai se arrepender de ter feito aquilo que agrega no nosso corpo. Por quê? Quando nós praticamos atividade física, a gente coloca o nosso corpo, a gente submete o nosso corpo a ultrapassar esses limites, a nossa parte emocional ela também é trabalhada. Por quê? Eu cheguei lá triste, me sentindo feio, acima do peso, cheio de dores, achando que tudo isso é normal, porque é genético e tudo mais. E quando você passa a ter esse compromisso de falar, independente do que aconteça, eu vou e vou fazer dentro do meu limite. E cada dia você coloca algo a mais, você consegue trabalhar o todo. Poxa, eu consegui, eu venci mais um dia. E não é pensar lá no final, é a construção dos hábitos. Poxa, às vezes a pessoa passou uma vida inteira acreditando que ela não era capaz. Seja por alguém da família falar, a vida é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ter um bom relacionamento é difícil, conhecer pessoas que te coloquem num ambiente melhor é difícil. Só que quando a gente tampa o nosso ouvido para aquilo que vem de fora e acredita naquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa vida passa a acontecer de uma forma diferente. Os nossos resultados são outros. Né? Então, não adianta o querer sem o fazer. É uma ação. A nossa vida ela é movimento. Os nossos resultados dependem do movimento que a gente vai colocar dentro da nossa rotina. Você está se movimentando para chegar onde você quer? Quais são os ambientes? E assim, falando do emagrecendo, os resultados que a gente vê dentro do programa, onde tem uma pessoa que quer um objetivo, aí entra outra pessoa que quer o mesmo objetivo, ela tem as dores, ela tem as feridas, aquelas histórias que ela ficou por vários e vários anos contando para ela mesma que ela não era capaz. E aí ela se vê em um ambiente onde todas as pessoas estão com os mesmos desejos, tem profissionais capacitados para pegar aquela pessoa da maneira que ela está, entender a realidade dela e mostrar um caminho que ela pode seguir, que várias outras pessoas já seguiram. É isso que faz com que a pessoa volte a querer viver. É a ação de decidir mudar de vida. Sim. Decidir ter uma ação. E o que é importante as pessoas, às vezes, que estão estagnadas no peso, eu acredito que é entender que existe, sim, um caminho, né? Eu falo sobre o emagrecendo no sentido de algo que está acontecendo, né? Você continua emagrecendo a cada dia, para a pessoa entender que esse é um processo que nunca acaba. E eu vejo muitas vezes, assim, durante esse processo de emagrecimento, muitas pessoas que têm dificuldades, e aí um dos pilares do emagrecendo é a alimentação, é a educação alimentar. E aí eu fico me perguntando em que aspecto as pessoas têm mais dificuldade durante esse processo de emagrecimento. E aí, quando eu falo de alimentação, eu vejo pessoas que têm uma dificuldade em ter, por exemplo, um controle sobre determinados tipos de alimentos. Aí entra, por exemplo, frituras, doces, bebida alcoólica. Por que você acha que as pessoas, de uma maneira geral, e assim, já até falando como nutricionista, né? Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em controlar esse tipo de alimento? Em controlar a quantidade de bebida alcoólica, em controlar esse fast food ou os doces? Porque eu vejo realmente que é algo que
para algumas pessoas, e são geralmente as pessoas que estão acima do peso, esse é um grande desafio. Por que você acha que é tão difícil, por exemplo, para os homens ou para as mulheres que gostam aí de uma cervejinha, por que é tão difícil para eles controlarem essa vontade de comer ou de beber algo que naquele momento não é bem-vindo para a saúde do corpo? Eu acho que tudo está relacionado com a parte emocional e hábitos. A gente aprende o que? Isso desde pequenininho. A criança está chorando, a mãe vai lá e coloca no peito. Poxa, né? Tô ali, é um acalento. Quando a gente cresce mais um pouquinho, que a gente vai visitar os avós, os tios, sempre tem alguém, dá um biscoitinho, dá um salgadinho. Então, as pessoas associam alguns alimentos, principalmente como é o caso dos carboidratos, dos açúcares, a algo, tipo assim, é confraternizar. Vou confraternizar, isso daqui vai ser algo positivo. Só que quando a gente olha para essas pessoas que já estão em um quadro onde elas precisam melhorar a saúde, perder peso, e assim, você tem dois caminhos. Ou você vai para aqui, para esse lado, e você vai morrer com 30, 40 anos. E quando eu falo de morrer, não é necessariamente você ir lá e pegar o seu atestado de óbito. A gente morre quando a gente passa a não conseguir fazer aquilo que é básico. Quando você perde a consciência, né? Você perde a consciência total. É tipo assim, poxa, eu tô muito triste, eu preciso... Ah, não, eu vou ali comprar um doce, eu vou comer um bolo. Poxa, será mesmo que você merece se afundar? Ou será que você merece ter mais saúde e trocar aquele hábito? Você está com a emoção que ela é ruim. Em alguma fase da sua vida, você aprendeu que o alimento ele ia ser o seu consolo. Por que que agora, depois de adulto, sabendo que isso vai te fazer mal, não associar algo que vai te trazer saúde? Não, e assim, você falando dessa forma, eu fiquei imaginando realmente o quanto que as pessoas estão caindo em armadilhas, né? Desde a infância, né? E às vezes essa armadilha inicialmente foi plantada ou colocada pelas pessoas que mais amam, que é justamente os pais, os familiares. Então, uma verdadeira armadilha quando a gente fala de alimentação que é palatável, que é gostoso, que traz prazer. Aí eu falo da bebida alcoólica. Então, o quanto as pessoas conseguem acordar e perceber que toda essa alimentação que a gente coloca assim, que para algumas pessoas vai fazer muito mal, dependendo da fase que ela está, se ela conseguir ter a consciência que é uma armadilha, ela vai poder decidir melhor, né? Que é o que eu falo sobre o Emagrecendo, que é um programa, um protocolo de emagrecimento consciente, né? Onde você vai aprender a enxergar as armadilhas, né, Aline? Exatamente. E eu falo mais, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente almeja na nossa vida. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa se conhecer. O que é inegociável para mim? Por que eu quero comer determinados alimentos? Por que eu quero estar em determinados ambientes, fazendo determinadas coisas? Então, quando a gente tá um pouco perdido, a gente tá em ambientes que a gente não sabe o porquê, é importante a gente reconhecer que sozinho tá difícil. Porque isso já aconteceu, inclusive, com alunos que treinam comigo já. A maioria dos meus alunos são alunos antigos, de 5 anos, de 6 anos. Então, eu não tenho essa questão da rotatividade de alunos. E existem aqueles que, assim, começam. E eu já sei, a gente, com o passar do tempo, eu tô indo aí para quê? Acho que 10, 11 anos já de formada entre estágio e faculdade, convivendo no meio. Por que você acha que acontece isso com essas pessoas? Por que existem os alunos que vêm e vão, vêm e não ficam? Por que você acha que existe esse comportamento? Talvez falta de planejamento. Falta de, tipo assim, a pessoa acha, eu consigo sozinho. E ela vai querer atalhos. Poxa, eu vou aqui, vou treinar 1 mês, 2 meses, porque eu vou para uma viagem. Quando, na verdade, essas pessoas, elas precisam de alguém que pegue na mão e fala, é por aqui. Outras pessoas, ao longo desses 10 anos, eu vejo por onde as pessoas foram e foi, ó, esse caminho aqui
300 pessoas foram e todas elas deram errado. Então, tem a questão da experiência. O profissional tá ali à frente. Então, várias pessoas com os mesmos sonhos que os seus, com, às vezes, com uma rotina parecida com a sua, ela passou por mim. E aí, nós trabalhamos dessa maneira e ela teve o resultado. E ela conseguiu. Então, o difícil é comece. E não desista, porque vai ter hora que você vai querer comer um doce, você vai querer voltar lá para a bebida. Então, se a gente parar para analisar que muitos desses comportamentos, eles são para preencher um vazio, que tipo assim, eu tô preenchendo um copo sem fundo. Eu tô preenchendo, mas ele permanece vazio. Sim, e aí quando você fala sobre essa questão das pessoas que não conseguem manter o foco, eu acho que a grande virada de chave é as pessoas entenderem que nem todas conseguem ter foco sozinhas. E nem todas vão conseguir ter foco em todas as áreas. A gente está vivendo uma fase onde está tendo uma pandemia, digamos assim, de transtorno de déficit de atenção. Cada vez mais eu vejo pacientes que me procuram e falam: meu filho tem déficit de atenção e eu percebi que provavelmente eu também tenho déficit de atenção. E aí eu costumo falar: quem não tem déficit de atenção? Porque o déficit de atenção, claro, como um transtorno, ele requer, né, um conjunto de sintomas, sinais e sintomas que um neurologista vai estar apto a fazer o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção, mas eu estou falando não exatamente do transtorno, mas da deficiência de foco, né? Então, assim, não são pessoas que têm déficit de atenção, são pessoas que estão desfocadas. E aí, assim, quando eu falo de emagrecimento, o que mais atrapalha, muitas vezes, o emagrecimento é a falta de foco. Ou, então, um foco temporário. A pessoa consegue ter foco durante 1, 2, 3 semanas. Eu costumo falar que a maioria das pessoas, sozinho, consegue ter foco durante até uns 15, 20 dias no máximo. A grande maioria, e quando eu entro nas pessoas que estão com sobrepeso, que estão com excesso de peso, são pessoas, geralmente, que não, por algum motivo, não conseguem manter um foco permanente. E para algumas pessoas já mais evoluídas, elas já entenderam que esse foco, para ela construir, né, e ter esse foco, conseguir emagrecer, ela vai precisar de ajuda. E ainda existem as pessoas resistentes que estão assim: não, mas isso é tão simples que eu consigo fazer sozinha. Eu não vou pagar um personal trainer. Eu vou consultar com o nutricionista. O que eu mais vejo, Aline, é as pessoas falando assim: pra que eu vou no nutricionista? O nutricionista, eu já sei tudo que eu preciso comer. Por que eu vou pagar tão caro numa consulta médica se eu já sei o que eu tenho que fazer? Mas essas são as pessoas que eu diria que estão numa escala de evolução um pouco mais defasadas, digamos assim, e que, com o passar do tempo, a tendência pela falta de resultado, via o processo de conscientização. E a consciência, ela não precisa necessariamente ser demorada, ser longo o caminho. A pessoa, ela pode decidir por ver, de repente, outras pessoas tendo resultado, aprender, né, com quem já teve resultado, a evoluir e falar: peraí, eu vi alguém tendo resultado porque está tendo aula de personal ou está fazendo acompanhamento com o nutricionista. Então, eu acho que nós, como humanos, nós não nascemos com todas as habilidades. Isso não é por acaso. Então, assim, às vezes a pessoa que é um empresário muito bem sucedido, que tem habilidades muito desenvolvidas, às vezes na área de liderança, na área financeira mesmo, e sabe gerenciar muito bem uma empresa, ele não tem a habilidade em conseguir manter o corpo dele em evolução, e nada mais, digamos, lógico do que procurar ajuda profissional para sim continuar evoluindo. Então, não é exatamente como você conseguiu chegar lá no seu corpo mais magro, bonito, saudável, e sim qual foi a chave que você pegou nesse meio do caminho e o que você entendeu de valor que vai ter você chegar lá na frente onde você quer chegar, seja na sua área profissional ou área financeira, junto com o seu corpo. Para você não falar: olha, tá tão bem, mas olha só, cheio de problema, cheio de limitação. Então, você percebe isso na sua prática também? Totalmente. É uma coisa que eu costumo falar. A maneira que você faz uma coisa na sua vida é a maneira que você vai fazer, muito provavelmente, todas as outras. Não
isso não entra na minha cabeça o fato de, por exemplo, a pessoa falar que, não, isso daqui eu sou organizado, mas isso daqui tá assim uma bagunça e tal. Porque isso é uma tendência. E uma coisa que eu sempre falo, quando você está num processo de mudança de hábitos, é muito importante que você busque se aproximar de pessoas que tenha esse desejo próximo do seu. Para quê? Poxa, pessoas iguais, fazendo coisas semelhantes, a tendência é de você ser infectado pelo bom comportamento, pelo bom hábito. Agora, se eu já entendo que dentro da minha rotina, as pessoas... não... Vamos comer um bolo, não vamos pro treino hoje, não, vamos fazer outra coisa, sei lá, vamos tomar uma cervejinha ali no horário do almoço. Então, a gente precisa ter essa clareza do o que eu quero pra minha vida, por que isso é importante. Às vezes, olhando as pessoas, já teve aluno que chegou pra mim falando que queria emagrecer. E por que talvez essa pessoa não conseguiu chegar lá? Porque emagrecer era o final do processo dela. Ela queria o quê? Ela queria ter mais disposição para estar com o marido. Essa pessoa queria colocar uma roupa e se sentir bonita, porque a pessoa chegou para mim e falou que o marido não elogiava mais, sabe? Então, a pessoa ela precisa se conhecer para ela entender, tipo assim, eu tenho um machucado aqui, tá? Mas onde é o seu machucado? Não, é aqui, tá doendo. Mas aonde tá doendo? As pessoas, elas estão nessa de rede social e ver qualquer coisa. Né? Tá sem foco. A pessoa quer emagrecer, mas não para de seguir a página de receita gorda, de fast food, de porcaria. Exatamente. A pessoa quer... eu quero ter um emprego melhor, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas está fazendo o quê? Vendo páginas de pessoas que só postam baboseira. É natural, né, Aline? Quando você começa a ter resultado... se não houver essa mudança, e eu não estou falando de pessoas que precisam mudar de marido ou mudar necessariamente de amigos, mas é abrir também esse convívio para outras, digamos, para uma nova mentalidade. Então, Exatamente. assim, se a pessoa está num meio inserido em que as pessoas do trabalho não têm esse foco, e aí eu falo que é muito comum ainda hoje, as reuniões, as opções que tem de lanchinho ali fora para as pessoas, é sempre carregado em muito carboidrato, e que não necessariamente a gente precisa ficar no foco de mudar isso. Claro que é importante vir uma legislação que impeça, né, o consumo aumentado de açúcar, que limite de alguma forma, ou que deixe mais claro e visível, mas eu não preciso esperar alguém superior, o governo, vir proibir algo para eu já perceber que eu posso estar num ambiente e não estar fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Então, começar a pensar assim, bem... se eu estou num ambiente em que não me favorece, eu posso, ao mesmo tempo, usar a tecnologia, digamos, essas redes sociais, para ir atrás de pessoas que estão focadas em coisas mais importantes ou que estão evoluindo. E aí entra, por exemplo, hoje, talvez eu não estou tendo resultado, né? A pessoa que não está tendo resultado no corpo que gostaria, ela começar a acompanhar e ver como é a rotina de uma pessoa que já tem aquele corpo que ela gostaria de ter. Exatamente. Agora, com cuidado, porque muitas vezes a pessoa vê... E isso eu já ouvi, assim, de alguns pacientes que falam, mas para você é fácil, você é endocrinologista, então essa não é a minha profissão, eu gosto de comer. A grande questão é o que o seu corpo está falando. E não é simplesmente seguir as orientações de uma pessoa para ficar com um corpo mais magro, mas é entender o que o próprio corpo da pessoa está falando. Porque a gente não foi programado para adoecer, mas a gente adoece. Porque em algum momento a gente não respeitou, né? A pessoa não respeitou os limites que o corpo impõe. Então eu costumo falar assim, o que está acontecendo nos seus exames? O colesterol está mais alto? A glicose está mais alta? Então, quem que vai ser o melhor guia nesse processo? É o próprio corpo. Você acha mesmo que você precisa ficar, né, pensando no paciente com essa glicose mais alta, com esse colesterol mais alto? E o seu corpo está falando que está alterado, então qual que é a estratégia que você vai ter para que no próximo exame, o seu exame esteja melhor? Para que na próxima bioimpedância, o seu percentual de gordura esteja mais baixo? E não simplesmente falar, tá tudo bem, isso é genético, ou esse mês eu não consegui treinar porque meu trabalho está muito puxado. E aí eu costumo falar que geralmente as pessoas, né, e é uma coisa até que a gente conversa, né, Aline? Quem está com sobrepeso, geralmente é a pessoa que é muito boa em justificar
né? E já tem preparado todos os motivos, né? Você percebe isso, o quanto que, às vezes, essa tendência da pessoa em ter uma história para contar, né? É lógico que todos temos uma história para contar, mas o quanto essa pessoa valoriza e acredita nessa história é o quanto ela vai estar distante de ter um corpo mais magro e mais bonito, né, Aline? Exatamente. Então, assim, às vezes eu até brinco e falo assim, vamos enganar o inimigo. Igual hoje, por exemplo. Ontem eu precisei dormir um pouco mais tarde, e aí minha primeira aula, 5h30 da manhã, e quando foi chegando no meio da aula, assim, foi batendo aquele sono, e eu falei, se eu não treinar agora, mais tarde eu não sei como que a vida vai funcionar. Então, é o quê? É a gente olhar para aquela situação em que a gente se encontra e falar o seguinte, não, mas eu tô assim por quê? Não, você não vai contar pra mim. Você vai contar pro cara que você tá vendo no espelho. Esse cara sabe que isso é uma mentira. Ah, não, mas é genético. Mas você já mudou sua alimentação? Não, mas... Não, sem si e sem mais. Qual é a mudança? Qual é a adaptação que você tá fazendo? Porque você tem o corpo que você tem hoje, porque você faz o que você já faz. Para você ter um corpo diferente disso, você tem que fazer algo diferente do que o que você já faz. Né? Então, às vezes, eu também escuto muito isso. Para você é fácil, porque você tá sempre dentro de academia. Poxa, mas para mim, que tô o dia inteiro em academia, eu já nem escuto mais a música da academia. O tempo inteiro eu sento no aparelho para treinar, sempre vem alguém para falar comigo. Então, imagina o tanto que é desafiador. Você tá no seu ambiente de trabalho, qualquer pessoa que chega para me cumprimentar, para falar comigo, para tirar dúvida, são possíveis clientes. Então, imagina eu treinando e ter que burlar isso, criar um método onde eu consiga treinar e fazer o meu treino. Não, e quando você fala de treino, você está falando de musculação. E eu acho que esse tema musculação, ele é um tema que, em algum momento, para a pessoa que quer evoluir, continuar evoluindo no corpo, no físico, ela vai ter que pensar sobre isso. Porque o que eu vejo muito, Aline? Eu vejo várias formas, né, que a pessoa pode escolher de fazer exercício. Eu vejo o quanto é importante a pessoa escolher um exercício que ela goste, que ela tenha facilidade, que seja próximo da casa dela, que ela tenha horários flexíveis. Então, eu vejo que as pessoas levam muito isso em consideração, mas eu vejo também que quando eu penso em evoluir, aí eu vou dar até um exemplo, assim, porque você sabe que eu gosto de correr, né? Na verdade, não é que eu gosto, né? Mas eu sou uma adepta da corrida. E aí eu tenho como propósito correr pelo menos até os 80 anos. Eu tenho algumas pessoas que me inspiram e eu fico pensando, bem, se eu já estou com 43 anos, para eu conseguir, a partir de agora, não parar de correr, eu não posso ficar uma semana sem correr, porque quem corre sabe que uma semana sem correr vai ser muito mais difícil voltar a correr. E com o passar do tempo, essa dificuldade, infelizmente, ela tende a aumentar, porque é o processo natural de envelhecimento. Não é bom nem ruim, é só a nossa realidade, todos estamos envelhecendo. O tempo passa para todo mundo. Exatamente. Então, eu vejo aquela pessoa que está fazendo a sua aula de dança, seu zumba, seu beach tênis, seu pilates. Pilates é uma atividade maravilhosa, que pilates eu diria que é uma atividade para todas as idades, né? Mas a musculação em si, eu acho que ela é uma atividade física que a gente consegue imaginar crianças fazendo e a gente consegue imaginar idosos de 80, 90 anos fazendo. Então, eu vejo muitas pessoas colocando como dificuldade para fazer a musculação o eu não gosto de academia. Eu detesto academia. E aí eu fico pensando, bom, mesmo essa pessoa que está na aula de dança, talvez ela não vai fazer essa aula de dança ou de alguma outra aula, não sei, de ginástica localizada, talvez com 70 anos ela não vai conseguir estar naquele grupo ali fazendo atividade física igual a colega do lado, porque aulas coletivas são muito boas, mas muitas vezes é um limitador continuar fazendo essas aulas até a terceira idade. Então, eu vejo assim que em algum momento a pessoa que decidiu evoluir no corpo, ela vai precisar abrir um pouco a mentalidade dela para academia, para musculação, a não ser a pessoa que tem uma academia em casa, né, Aline? Que aí é um fator muito bom, né, que a pessoa tem academia. Mas pensando de uma maneira geral, o que você acha que está por trás dessa fala das pessoas que eu detesto academia? O que você acha que está ali por trás e por que as pessoas falam tanto isso?
Então, o treino de musculação, diferente de uma aula de dança, né? Essas outras aulas, esses outros ambientes, as pessoas acabam associando isso com a parte talvez um pouco mais lúdica, vou socializar, são atividades que são feitas em grupo. Hoje em dia, as pessoas, eu vejo que essas pessoas que costumavam dizer não gosto de musculação, indo para estúdios de personal, onde tem aquele grupo daquele horário, talvez é dividido mulheres num horário, homens no outro, pessoas de tal idade num horário. Então, assim, hoje estão criando várias formas para que as pessoas façam musculação. Essas atividades que não são ruins, como dança, bicicleta, corrida, caminhada, entre outras, é como se essas atividades ela trabalhasse a sua velocidade, a velocidade com que você vai gastar energia. Mas quando a gente fala de musculação, a gente está falando de uma parte estrutural, uma parte de sustentação. Quando nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai perdendo. Eu viro para você hoje, doutora Poliana, com a clínica do bombeiro. Quando você começou a estudar e prestar um concurso, qual era a finalidade de tudo isso? Era garantir o seu sustento da sua família, ter as suas coisas quando tivesse mais velho. Opa, agora eu tô velha, eu não vou ter tanta condição assim, eu preciso de uma estabilidade, né? Então, imagina, você tá cuidando da parte financeira, tá cuidando de tudo, da educação dos filhos, mas não tá cuidando de uma outra parte que também é importante, que é a musculação. É a estrutura, aquilo que vai garantir você ficar em pé, aquilo que vai garantir o funcionamento do seu corpo. Imagina, os nossos ossos é um monte de palitinho, um em cima do outro. Quem que abraça esses ossos para que eu consiga manter a minha postura? É a musculatura. E é justamente essa que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de musculação, eu não gosto, isso, aquilo, outro. Mas, amigão, deixa eu te falar. Tem gente que não gosta de trabalhar. Isso não é uma opção. Trabalhar ou não, você precisa. A menos que... mas eu sou herdeiro. Não, mas tudo bem. Você vai precisar daquilo dali para se manter. Só que para o dinheiro ainda existem outros meios. Agora, para o seu corpo, não existe. O plano A. E o plano B? Qual que é? Não existe plano B. Porque se o seu corpo não tem sustentação, o seu coração é um músculo, é uma bomba ali cardíaca que precisa funcionar. O teu corpo, ele é cheio de mecanismos que se comunicam entre si. Se com o passar do tempo, você está ficando parado, você não está se exercitando, você está fazendo tudo, menos cuidar de você, uma hora a máquina vai parar. E aí é que tá. Não adianta ter o melhor corpo. Quando o nosso corpo nos foi dado, ele foi dado funcionando da maneira mais incrível possível. É a máquina mais perfeita, é o corpo humano. Mas eu me aceito. Não, você não. Não, mas eu me aceito assim, dessa forma, porque... Não, você não se aceita. Porque se aceitar é entender que o seu corpo foi feito para funcionar e funcionar bem. A partir do momento que os seus comportamentos estão fazendo essa máquina parar de funcionar, você não se aceita. Você não se aceita. Mas não existe mais. Você não se aceita e pronto. E é uma mentalidade, Aline, que eu falo que é o que a gente quer compartilhar no Emagrecendo, porque o Emagrecendo ele veio nesse formato, né? Hoje está um pouco diferente, são as novidades do Emagrecendo 2025, que ele está num formato mais individualizado para que possa aumentar esse foco, porque eu percebo que tantas pessoas com esse déficit de foco, às vezes se perdem quando tem muitas vozes. Então, ele é um programa mais individualizado, onde a pessoa vai ter um acompanhamento de forma mais intensa, como se fosse num formato de imersão durante as primeiras 5 semanas, que são 35 dias. E depois disso, a pessoa não vai ficar solta, porque eu acho que a gente precisa, em algum momento, desfazer aquele caminho que levou a pessoa ao sobrepeso. E aí, durante esse processo, vão ser contabilizadas 30 semanas em que a pessoa vai ter apoio, vai ter suporte, vai ter paradas, digamos assim, para checar a composição corporal, para avaliar o resultado até ali e ver o que pode ser realinhado, o que vai ser mantido, o que pode ser mudado. E, às vezes, para algumas pessoas, isso parece algo distante, porque as pessoas estão mais voltadas para um resultado imediato, né? Para um resultado
em que a pessoa entra num centro cirúrgico e já sai linda. E isso também é muito bom, isso também é importante, mas isso não é duradouro e nem é algo que está alinhado quando a gente fala de emagrecimento consciente. Então, o foco do emagrecimento consciente é justamente levar as pessoas a entenderem que a forma como elas tiveram até o momento de compreensão sobre o processo de emagrecimento que atrapalhou e levou ao ganho de peso. E que em algum momento, se ela for capaz de desvendar isso, e aí eu falo de desenvolver uma consciência emocional, principalmente, uma consciência técnica de entender o que vale a pena mudar no estilo de vida, o que não vale a pena mudar, porque a ideia do emagrecimento consciente é que ele seja, ao mesmo tempo, possível e simples. Porque o que eu falo? Qual que é a diferença do emagrecimento consciente? É porque ao final do processo, a pessoa tem que ter a sensação de que foi mais simples do que ela imaginou. E interromper aquele comportamento que talvez ela estava ali tomando chá, um suplemento, 20 mil coisas que a pessoa estava fazendo e que dava muito trabalho também e que ela consegue ter um resultado sem fazer essas coisas. E aí eu falo muitas vezes para as pessoas que estão muito focadas em dicas para emagrecimento e às vezes querem focar no suplemento que elas vão tomar, que às vezes a grande virada em termos de emagrecimento não é no que ela ingere necessariamente. Por quê? Porque é fato que no emagrecimento é importante a pessoa ter um déficit calórico, mas a forma como ela se alimenta não é mais importante do que a forma que ela gasta. Porque, por exemplo, se a pessoa quer um emagrecimento, ela quer imaginar que é melhor comer algo que tem 100 calorias do que comer algo que tem 200 calorias. Só o que acontece? Quem vai permitir o emagrecimento é o corpo dela, é a máquina dela. E eu vejo muitas pessoas que têm uma quantidade de calorias baixa na alimentação, só que a máquina dela não gasta. Como que não gasta? Às vezes, o exercício é inadequado para ela. Então, um exercício que eu percebo, não sei se você percebe, que às vezes para algumas pessoas vai trazer resultado, para outras nem tanto. E a ideia de você, igual você estava me falando sobre não se conformar, não aceitar, eu falo que é importante a pessoa não aceitar o resultado que ela teve até então. Por quê? Porque essa insatisfação é o que vai gerar a pessoa, a motivação para ela evoluir, porque ela não está satisfeita. E eu falo assim, como é que uma pessoa que fala para mim, que faz exercício físico regular, que tem uma alimentação saudável, como é que ela não está emagrecendo? Isso não é normal isso. Por que as pessoas continuam estagnadas? Porque elas se acostumam com um resultado que não é normal, porque ela interpreta que ela é desse jeito mesmo. Agora, com foco, quando a pessoa começa a perceber, peraí, o meu corpo não está gastando, por que ele não está gastando esse estoque de calorias que está ali no meu corpo? Tem uma chave aí. Tem alguma chave, só que foi a chave que ela não encontrou ainda. E às vezes não é o que entra, é a forma como ela gasta. E aí eu falo de pessoas que estão, às vezes, que é um dos pilares também do emagrecendo, que é sobre relacionamentos e emoções, são pessoas que estão em situações em que ela tem problemas de relacionamento, tem o que a gente fala, né, que às vezes aquela mágoa retida ou uma própria culpa, isso envolve familiares, envolve amigos, e ela tá fazendo exercício, em tese estaria gastando, era para estar gastando energia, está tendo uma alimentação saudável e ela não emagrece porque o corpo dela não está liberado para emagrecer. E essa liberação vai vir aonde? Vai vir nas outras áreas. O emocional, o espiritual, a chave pode estar ali. E se ela tiver essa consciência, ou seja, se ela tiver voltada para um emagrecimento consciente, ela vai parar de aceitar a estagnação. Ela vai entender, peraí, se eu estou comendo saudável e se eu estou fazendo um exercício físico adequado para o meu corpo e eu não estou emagrecendo, eu tenho que procurar em outro lugar. Existe uma chave escondida e que as pessoas muitas vezes não procuram. Você acha isso também? Você percebe na prática essas outras áreas afetando o emagrecimento? Sim, porque quando a gente associa um corpo magro, a gente já associa, nossa, esse corpo é bom, esse corpo é bonito. As pessoas vão querer estar mais próximas daquela pessoa. E talvez naquela situação onde a pessoa se encontra, eu não mereço, eu não faço nada direito, eu sou compulsiva, eu sou não sei o quê. Então, quando a gente traz essa consciência de que
eu posso, isso é para mim. Isso é acessível, eu posso acessar esse corpo saudável, esse corpo disposto, esse corpo que vai na praia, que coloca um biquíni, esse corpo que sobe uma escada sem doer joelho. Então, isso é acessível, né? E é importante, isso que a gente gosta de frisar aqui, a questão de quem você escolhe para te acompanhar. Porque, por exemplo, essa questão da bioimpedância, você precisa visualizar onde você está. Qual é o seu marco zero? Ah, não, mas eu tô muito ruim, não sei o quê. E aí o tempo vai passando e a pessoa acha, não, mas olha aqui, eu não emagreci nada. Só que quando você tem um profissional que é treinado, que estudou, que passou anos e pesquisa e tem experiência com outras pessoas, olha só, nesse momento você não perdeu isso, mas seu sono, eu tô dormindo mais. Algumas pessoas falam, nossa, eu sou gordo, mas eu como tão pouco. Na verdade, eu nem sinto apetite. O que o corpo está fazendo? Você não faz exercício. Você não gastou energia. O combustível do seu corpo está ali. O seu corpo vai fazer o quê? Opa, vou estocar. Você vai ter apetite? Não. Mas eu estou engordando por quê? Se eu nem como. Porque tem muita energia estocada. Vai gastar. Se você tem um carro e você encheu o tanque dele, mas deixou ele dentro da garagem, deixa eu te falar, meu amigo, vai ficar ali preso, vai ficar retido. E essa gordura que fica retida por muito tempo vai te gerar uma inflamação. Aí vai impedir que outras coisas aconteçam. Então, é importante ter um profissional com olhos atentos, com a visão técnica para falar, você não evoluiu nisso, mas olha aqui o seu metabolismo, tanto que melhorou. Olha aqui a sua glicose. Que a pessoa pegue essa ficha e tenha, de certa forma, um estímulo a mais para continuar evoluindo. Então, às vezes, no resultado do emagrecimento, o diferencial vai ser ela ter alguma pessoa que possa fazer essa contabilidade para ela enxergar, de repente, o que ela não está enxergando. E aí eu falo assim, que você, Aline, é uma profissional integral, muito capacitada e que isso é um grande diferencial para a pessoa que está nesse processo, buscando um resultado, mas está sozinha. Então, assim, agora a gente está chegando ao fim do podcast, porque eu acho que a gente tem que conversar mais para compartilhar essa visão e essas conversas que a gente tem já ao longo do tempo para ajudar as pessoas a evoluírem nisso. E é fato que você coloca em prática no seu dia a dia essas chaves, né, que você vive na sua vida, na vida das pessoas que já estão com você. E aí eu quero abrir um espaço para você compartilhar os seus contatos para as pessoas que também estão em casa e que entendem que podem também melhorar, né? Sim, então me sigam lá no Instagram, que eu posto algumas dicas, posto a minha rotina, meio corrida, mas eu mostro que é possível a gente ter uma evolução se a gente se esforçar um pouquinho. Uma vida sedentária é difícil, dói. Treinar dói, mas dói menos, porque é uma dorzinha de treino, daqui a pouco vai melhorar. Mas a dor de não chegar a lugar nenhum, isso dói muito mais. Então, meu Instagram é alinemedeiros.ao. Posto minha rotina, meu dia a dia, alimentação, mensagens positivas. E, galera, é o seguinte, se proíbam de contar historinha pra boi dormir, porque ninguém acredita mais, a não ser você. Então, a hora que você estiver contando uma história que você sabe que não é verdade, nem conta, nem verbaliza e conta outro. Fala assim, não, eu consigo, eu posso, e vai embora. Obrigada, Aline. Obrigada, para você que está em casa e que percebe realmente que já está no momento de melhorar, aproveitar 2025 e esse seu ano da virada, estão abertas ainda as últimas vagas do programa Emagrecendo, que é para você que sabe que está na hora de mudanças e que entende que o apoio profissional vai ser um grande diferencial na sua caminhada. Não serve mais a história de que emagrecimento não é para você. Já existe um método validado e comprovado para o emagrecimento consciente. Quer saber mais? Entre no Instagram, @ciendoendocrinologia e faça sua inscrição, que começaremos no dia 20 de janeiro, segunda-feira. Corre que ainda dá tempo. Um ótimo dia para vocês e até mais. Obrigada, Aline. Obrigada, eu.
jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.